Bom dia, meus irmãos. Aqui é o pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Queridos, o maior chamado na vida de um cristão é o chamado para servir os irmãos. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele disse que o Pai enviou ele à terra não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela própria humanidade. O tema de hoje é chamados para servir. O texto é o livro de Mateus, capítulo 20, do versículo 17 ao versículo 28. Queridos, certa vez Jesus estava caminhando em direção à cidade de Jerusalém e durante a caminhada, Jesus parou e disse aos seus discípulos e falou sobre o que ocorreria com ele quando chegasse em Jerusalém. Mateus 20, versículo 17 ao 19 diz assim: Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado e no caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte, entregá-los aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Jesus seria entregue nas mãos do sacerdote por Judas. O sacerdote entregaria ele nas mãos dos romanos. Então eles zombariam e depois condenariam Jesus à vergonhosa morte de cruz. Mas Jesus deixou bem claro que a morte não teria força suficiente para segurar o autor da vida, e por isso ele venceria a morte no terceiro dia ao ressuscitar dos mortos. Enquanto Jesus fala sobre o seu sofrimento, sua morte e ressurreição, acontece algo inusitado. Tiago, João e sua mãe se aproximam de Jesus com um pedido orgulhoso. Mateus 20, versículo 20 e 21 diz assim: Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando, pediu um favor. E Jesus lhe perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Mande que no seu reino esses meus 2 filhos se assente um à sua direita e outro à sua esquerda. Queridos, aqui vemos uma triste nota sobre o que é o ser humano. Mesmo depois de Jesus ter predito a ele sobre a sua morte, os seus seguidores, sem levar isso em consideração, estavam pensando mais na sua própria glória do que no sofrimento de Cristo. Talvez, quando lemos esse texto, nosso coração se enche de indignação, mas muitas vezes agimos como eles. Queremos a glória de Deus, as suas bênçãos. Queremos a promoção de Deus na igreja, no trabalho, no lar. Queremos que Ele sempre nos exalte, mas fazemos pouco caos diante da mesa, da ceia do Senhor. Ou seja, vivemos para nós mesmos de forma egoísta e desprezamos aquele que nos amou e deu a sua vida por nós. Nós, querido, esquecemos daquilo que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15, pois o amor de Cristo por nós nos constrange, pois Ele morreu por todos nós, para que não vivêssemos mais para nós mesmos, mas para aquele que nos amou e por nós morreu e ressuscitou. Diante daquele pedido, Jesus responde dizendo que eles não entendiam aquilo que eles estavam pedindo. Mateus 20, 22. Mas Jesus disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? E eles responderam: Podemos. Queridos, Tiago e João queriam se assentar em tronos ao lado de Jesus no seu reino, mas eles não entenderam os princípios
que nos torna grande no reino de Deus. Eles queriam uma coroa antes da cruz. Eles queriam um trono antes do altar de sacrifício. Eles disseram a Jesus que poderiam beber o cálice de Jesus, que era morrer por amor a Cristo. Bem, querido, o evangelho verdadeiro é a mensagem da cruz. Jesus diz que quem quiser vir até mim, então deverá primeiro negar a si mesmo e depois deveriam pegar a sua cruz e seguir a Cristo. Isso significa renúncia, renunciar à velha vida e abraçar a nova vida em Cristo Jesus. Jesus então disse que eles beberiam do mesmo cálice de Jesus, pois Tiago morreu martirizado por amor a Cristo séculos depois, décadas depois, e João viveu uma vida de Marte, pois foi perseguido e exilado na ilha de Patmos. Mas Jesus deixou bem claro que é o Pai Celestial quem irá conceder o galardão e honrar a cada servo seu no reino de Deus. Mateus 20:23 diz assim: Então Jesus lhes disse: Vocês beberão meu cálice, mas quanto a se sentar à minha direita ou à esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros discípulos ouviram aquele pedido, logo ficaram furiosos com Tiago e João, ficaram ressentidos, porque na verdade todos eles desejavam aquelas maiores posições. Mateus 20:24. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Aqui, querido, mais uma vez nos vemos no espelho da vida daqueles discípulos. Estamos sempre indignados com os outros por aquilo que, na verdade, nós mesmos desejaríamos ter. Jesus, então, tem agora a maior oportunidade de ensinar aos seus discípulos a lição de ouro. Pois tudo o que vocês quiserem que os outros te façam, fazei primeiro a eles, pois este é o resumo de todas as leis e profetas. Foi Jesus quem citou isso no final do seu Sermão do Monte, em Mateus 7:12. Jesus estava dizendo aos seus discípulos que o reino de Deus é o oposto do reino dos homens, pois ele disse em Mateus 20:25-27 assim: Então Jesus, chamando eles para si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos dominam e que os maiores exercem sempre autoridade sobre eles, mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vocês, que se coloque a serviço de todos os outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de todos os irmãos. Queridos, o reino deste mundo é reconhecido pela posição, status. Quanto maior for o cargo, maior é a autoridade do indivíduo sobre os outros. Por exemplo, o presidente tem autoridade sobre os governadores. Os governadores têm autoridade sobre os prefeitos. Em uma empresa, o gerente tem autoridade sobre os supervisores. E, por sua vez, os supervisores têm autoridade sobre todos os empregados. Nesse tipo de reino, o menor sempre serve ao maior. E por isso, o menor sempre será o menor e o maior sempre será o maior. Mas Jesus deixou bem claro que no reino de Cristo a grandeza é manifestada através do serviço. Por isto, quem deseja crescer no reino, então deve se tornar servo de todos os seus irmãos. E este servir jamais deve ser com o desejo de ser engrandecer. Devemos servir uns aos outros motivados pelo amor, assim como Cristo nos serviu a sua própria vida por amor a nós. Jesus, certa vez, estava no Getsemane, intercedendo pelos seus discípulos de todas as eras, e João ouviu a sua oração, escreveu parte dela onde Jesus fez uma predição profética de como nós, os cristãos, alcançaríamos as pessoas do mundo para Jesus.
Em João 15, versículo 12, Jesus diz assim: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como os amei. Ninguém tem maior amor do que este de alguém dar a sua própria vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizer aquilo que os ordeno. João 17, versículo 20 diz assim: não peço somente por esse, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos eles sejam um. Como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. Também que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus aqui deixou bem claro que o mundo vai acreditar em Cristo, vai entregar o coração a Jesus, quando eles verem que os cristãos estão unidos, servindo uns aos outros, motivados pelo amor. Só para concluir a mensagem, versículo 28, Jesus diz assim: assim como o Filho do Homem não veio à terra para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus querido termina o seu ensino dizendo aos seus discípulos que ele era o maior exemplo para nós. Ele foi fiel ao seu chamado por Deus de servir e dar a sua vida pelos outros. O Pai tinha chamado ele para servir e dar a sua própria vida por todos nós. E você, meu querido irmão e irmã em Cristo? Diante de uma tremenda lição de amor, compaixão e empatia como esta, dada pelo nosso próprio Senhor e Salvador, fica a pergunta para mim e para vocês: e agora? Continuaremos vivendo uma vida egoísta em busca de uma coroa sem cruz ou de um trono sem altar de sacrifício? Ou vamos nos espelhar em Cristo, nos tornando servo de todos os irmãos? Querido, imagine como seria nossos casamentos. Imagine como seria um lar, uma família cheia de servos e servas famintos para servir. Imagine uma igreja de servos apaixonados. Imagine uma sociedade, uma cultura onde o amor, a compaixão, a empatia é a bússola ou a força motora